A oposição rechaçou qualquer projeto de anistia alternativo que não inclua Jair Bolsonaro no texto. Uma das medidas que está sendo discutida com o Centrão, inclusive, torna o ex-presidente apto a disputar a eleição presidencial em 2026, além de resguardar Eduardo Bolsonaro de qualquer punição, perdoar os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro e os alvos do Supremo Tribunal Federal em inquéritos como o das fake news e o das milícias digitais. Essa versão ainda não ganhou apoio total do Centrão, que também negocia outras versões, outros textos. A anistia ganhou força no Congresso após a adesão do União Brasil, PP e Republicanos, com o líder da Câmara, Hugo Mota, sinalizando que poderá colocar a proposta para análise muito em breve. Chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Beraldo já está ao vivo, a postos, conectado com a gente. Seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, Beraldo. Houve uma mudança, né, de entendimento de que era preciso agora apostar em um texto da anistia, não a última anistia, somente para aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Agora já se fala naquela anistia ampla, geral e restrita, Beraldo. O que mudou? Pois é, Caniato, boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, a política muda o tempo todo e é sempre uma mudança no sentido de buscar aquilo que é melhor para ela. É muito comum a gente ver determinados processos no ambiente político que começam com um objetivo e, de repente, quando sentem a oportunidade, resolvem estender um pouco mais, colocar ali um benefício extra para um determinado grupo. Então, vimos isso na reforma tributária, por exemplo. Então, foi lá aprovada a reforma tributária, muito comemorada e tal, e o que se seguiu foi justamente essa atuação de lobistas juntos aos seus parlamentares de estimação, e esses parlamentares foram, então, colocando ali os jabutis, né, aqueles benefícios que, apesar de se tratar de uma reforma tributária ampla para o Brasil inteiro, para simplificar o sistema tributário brasileiro, mas de repente surge ali um benefício que se aplica exclusivamente a uma determinada empresa. Então isso é o retrato do Brasil. Nesse caso da anistia, obviamente, quando parlamentares que foram eleitos com base exclusivamente no apoio recebido de Jair Bolsonaro, para eles ter Jair Bolsonaro solto, sendo candidato, é o melhor dos mundos, eles precisam isso. Para outros que querem, e me parece que essa é a leitura da cúpula política, dessas lideranças do Centrão, que agora vem fomentando a campanha e a candidatura de Tarcísio de Freitas, para eles o ideal é Jair Bolsonaro fazendo campanha, mas não sendo candidato, porque o Jair Bolsonaro candidato impedirá que eles tenham controle do processo. Jair Bolsonaro, se pudesse ser candidato, se ele puder ser candidato, ele vai determinar quem será o vice, ele vai determinar como é que a campanha vai funcionar, e o PL tem muito a ganhar com Jair Bolsonaro candidato e, obviamente, bancaria, então, a sua eleição. Portanto, o que a gente está vendo, Caniato, nada mais é do que consequências dessa disputa política cotidiana do Brasil. Pois é. Inclusive, durante a tarde eu conversava com o Felipe Gustavo, que é o coordenador do programa. Ele fez uma apuração com integrantes do PP, Partido Progressista, que até apoiam esse projeto mais amplo, mas não defendem a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, somente o benefício e o cancelamento de uma eventual condenação nesse processo que corre no Supremo. Chamar o Diego Tavares, está conectado ao vivo com a gente, de volta aqui ao programa Os Pingos nos Is. Bem-vindo, viu, Diego? Ótima noite a você. O que é preciso trazer e considerar para esse novo texto, um texto que é muito mais parecido com aquele primeiro, defendido por Sóstenes Cavalcante, depois algumas versões, inclusive uma última, que seria redigida por alguns senadores, que não incluiria ninguém ligado a Jair Bolsonaro, nem mesmo o ex-presidente, somente aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Agora, muitas mudanças no curso deste caminho, e aí a oposição agora quer uma anistia mais ampla. Inclusive, a previsão de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, garantia de que Eduardo não seria penalizado, bem como eventuais políticos que pudessem ser condenados pelo STF
no âmbito dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Enfim, o que é preciso considerar? Sua reflexão a respeito desse processo. Bem-vindo. Obrigado, Daniel Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Beraldo, ao Mota e a todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. Sempre um prazer estar aqui com essa audiência tão qualificada. Muitas coisas a serem consideradas. A primeira, que no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, e essa pedra se chama Supremo Tribunal Federal. Já há muito tempo, desde que o tema da anistia vem sendo ventilado nos corredores do Congresso, Caniato, ministros do Supremo têm se adiantado e declarado que uma eventual anistia, se aprovada no Congresso, deverá também passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, o que, de certa forma, é muito estranho, afinal de contas, como todo o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal deveria ser inerte, deveria aguardar provocação para se manifestar. Mas essa declaração dos ministros, de certa forma, deixa muito claro que, caso a anistia seja aprovada, muito possivelmente a base governista da Câmara ou do Senado levará o tema ao crivo da Suprema Corte. E a opinião desses ministros, principalmente, é muito clara no sentido de que uma eventual anistia, em se tratando de crimes contra a democracia, seria algo inconstitucional. Logo, não seria um ato que atingiria suas finalidades por essa declaração superveniente pelo judiciário brasileiro. Agora, essa ponderação dos ministros é correta? Na minha avaliação, evidentemente que não. A anistia é competência, sim, do Congresso Nacional, é o texto claríssimo da Constituição Federal, está lá no artigo 48, inciso 8º, se eu não me engano, que cabe ao Congresso a concessão de anistia. Então, é mais um daqueles capítulos que acirra, tensiona mais ainda a relação entre os poderes, principalmente em se tratando de uma anistia para Jair Bolsonaro, que goste ou não goste do ex-presidente, ele, claro, será uma peça-chave, uma peça fundamental do próximo processo eleitoral. Eu acredito que não como candidato, mas certamente como um cabo eleitoral de luxo, como disse muito bem o Cristiano Beraldo. Muitos deputados hoje eleitos, muitos senadores hoje eleitos, ancoraram-se na figura de Jair Bolsonaro para atingir votações muito expressivas e, assim, conquistar uma vaga dentro do parlamento. Para essas pessoas, de fato, seria muito bom ter Jair Bolsonaro de volta ao cenário eleitoral, principalmente com seus direitos políticos em dia, para poder concorrer às eleições presidenciais. Agora, eu concordo que o movimento político que mais tende a acontecer, principalmente considerando um fato muito relevante, que na minha avaliação é o fato mais relevante para as eleições de 2026, que é o desembarque que ocorreu essa semana de União Brasil e do Partido Progressista da base governista, sinalizando a formação de uma frente ampla, sinalizando não, declaração expressa aqui para a Jovem Pan de ACM Neto, a formação de uma frente ampla de centro-direita para concorrer às eleições presidenciais, de certa forma, devolver Jair Bolsonaro ao páreo, devolvê-lo à corrida eleitoral, seria dar novamente a hegemonia no campo da direita ao clã Bolsonaro, o que pode conflitar com o interesse desses partidos do Centrão. Então, eu considero realmente muito difícil essa possibilidade. Eu acho que já é difícil a possibilidade da anistia de fato tramitar, ser votada, ser aprovada em condições normais. Devolvendo os direitos políticos para Bolsonaro, considerando todas essas variáveis e principalmente os interesses do Centrão, acho que está totalmente fora do mapa desses clãs poderosos políticos de Brasília. Mas não é unanimidade essa parte do texto, em que poderia reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A gente vai, inclusive, se aprofundar e fazer projeções em relação aos anseios, aos desejos dessas lideranças partidárias e desses grupos que têm pretensões para 2026. O Roberto Mota agora conectado com a gente também. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Um projeto de lei que talvez possa se aproximar daquilo que nós falávamos há algumas semanas, talvez até há alguns meses, algo muito próximo daquela anistia ampla, geral e restrita, inclusive com a previsão de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Enfim, mudança de ventos, o que é preciso trazer, considerar e pontuar, Mota? Boa noite. É o vento soprando do lado certo. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. A anistia é uma medida política. Não cabe nenhuma discussão jurídica a respeito de uma medida política. O problema é que tudo no Brasil de hoje virou uma discussão jurídica.
O problema é que a última palavra sobre qualquer assunto está com os tribunais. Portanto, qualquer medida tomada pelo Executivo ou pelo Legislativo, ainda que totalmente dentro da lei e obediente à Constituição, pode ser questionada nos tribunais e anulada. Olha, isso pode ser tudo, menos Estado de Direito. Na verdade, o nome desse sistema é juristocracia. Você pensaria que os políticos que apoiam esse sistema, os políticos que apoiam a juristocracia, são suicidas, porque eles apoiam um sistema que destrói o poder dos políticos. Bom, você pensaria isso, até você perceber que todas as decisões tomadas pela juristocracia beneficiam sempre o mesmo lado do espectro político. Deixa eu retomar com o Cristiano Beraldo um aspecto que envolve esse projeto de lei, ainda uma ideia, né? Me parece que um esboço, estão conversando com muitas lideranças para saber exatamente qual é o texto que seria apresentado. Mas parece que houve surpresa entre integrantes de partidos de centro-direita, de direita, Cristiano Beraldo, em relação à possibilidade de reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, porque falava-se sim em uma ampliação do projeto da anistia, inclusive beneficiando Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado nesse processo em curso no Supremo Tribunal Federal. Mas não havia, há algumas semanas, a possibilidade ou a previsão de cancelar a inelegibilidade. Você não acha que talvez esse texto acabe contemplando muitas demandas, mas com o objetivo de, lá na frente, isso ser cortado nas discussões que acontecerão, possivelmente em plenário, na Câmara e do Senado? Isso já está no radar? Essa é a previsão? É aquela coisa, quem vai vender um apartamento, né? Vale 700, ele coloca, anuncia por 800, porque sabe que vai ter uma margem para descer, né? É mais ou menos assim, né, Beraldo? Só que tem um problema adicional nesse caso, Canhoto. O Diego pode me socorrer aqui, mas nós estamos falando de dois problemas diferentes. A questão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro tem a ver com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral em razão de uma atitude que ele teve quando o presidente da República resolveu se reunir com embaixadores para discutir ali ou fazer reclamações sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se o Congresso Nacional enxerga que houve excesso por parte do Tribunal Superior Eleitoral em relação a este caso específico, o que o Congresso precisa fazer é rever a legislação eleitoral. Eu, pessoalmente, eu não sou jurista, eu não sou um advogado eleitoral. Então, quando olho para essa situação, eu, sinceramente, acho lamentável um presidente da República se reunir com embaixadores para dizer, olha, esse pleito que eu vou concorrer aqui, ele é fraudado e ele foi fraudado quando eu ganhei. Enfim, eu não acho que essa é a conversa que, enfim, vai produzir nada de positivo para a imagem do Brasil. Porque se eu sou o presidente da República, eu estou diante de, segundo a minha crença, de um processo ilícito que sustenta a nossa democracia, eu, como presidente da República, eu vou agir, doa quem doer. Eu não vou me socorrer de embaixadores. Embaixadores fazer o quê? Eu vou fazer um reporte para a chancelaria do meu país? E aí? Então, assim, eu acho que isso foi uma atitude completamente equivocada. Agora, dizer que isso é suficiente para que um Tribunal Superior Eleitoral casse os direitos políticos de alguém, aí é realmente inaceitável. O problema é que nós precisamos lembrar o que é a nossa justiça eleitoral e que o Congresso Nacional não se debruçou neste problema por uma conveniência própria. Nós precisamos lembrar do retrospecto de que as investigações da Lava Jato, com base em delações premiadas, em dinheiro apreendido em espécie, em dinheiro encontrado em contas escondidas em paraísos fiscais, a Lava Jato condenou pessoas, réus confessos, a penas
pesadas compatíveis com os crimes cometidos. E essas pessoas, algumas, o Mota gosta sempre de lembrar, com condenação de mais de 400 anos de cadeia, essas pessoas todas se livraram dessas condenações com um argumento eleitoral, que era o seguinte: eu roubei, mas eu roubei para fazer campanha, como se roubar para fazer campanha fosse algo aceitável. E agora estão absolutamente todos livres, leves e soltos. E o pior, o Supremo Tribunal Federal agora tomando decisões para livrar de qualquer tipo de histórico criminoso essas pessoas. Então, o sistema eleitoral brasileiro, o Tribunal Eleitoral Brasileiro, ele é um problema. Inclusive, é um problema quando permite que o Deltan Dallagnol seja cassado e, em seu lugar, assuma um candidato que sequer fez o número mínimo de votos conforme a própria lei eleitoral exige para estar no Congresso. Isso tudo aconteceu no Brasil, mas ninguém fala nada. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral se torna esta boia de salvação de político corrupto. Então, este é um problema que precisa ser tratado de forma isolada. Não simplesmente misturar essa questão da inelegibilidade com o problema da anistia, que é um assunto completamente diferente. Vou até passar para o Diego também discorrer sobre isso. Daria para fazer esse combo no PL da anistia, Diego? Daria para corrigir em um mesmo projeto o que vem sendo apontado por muitos como injustiças, ainda que de episódios diferentes, em momentos diferentes? Daria para incluir isso como um jabuti? Seria possível? Caniato, no Brasil sempre é possível, e deixar aqui muito claro, o Beraldo disse que não é um advogado, mas por esse comentário, por essa crítica, merecia aí uma inscrição na OAB honoris causa, porque foi exatamente no ponto. A existência de uma justiça eleitoral por si só é uma aberração, é algo inerente somente ao sistema judiciário brasileiro. Você tem um ramo da justiça específico que funciona ali só de 2 em 2 anos, por mais que o trabalho da justiça eleitoral se prorrogue para os anos subsequentes, nos julgamentos dos casos eleitorais. Realmente, o que nós observamos na prática é que a justiça eleitoral tem servido, sim, como uma salvação para essas pessoas que deslocam processos da justiça comum para a justiça eleitoral, buscando um abrandamento dos seus crimes. Agora, a respeito do projeto da anistia, Caniato, eu acho que não seria muito pertinente trazer esse tema da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em um primeiro plano, porque isso fragiliza a pauta central, que é, de fato, as violações, os exageros a respeito dos julgamentos, não só desses núcleos políticos, dessas pessoas mais politicamente expostas que estão sendo julgadas, mas principalmente dos manifestantes do 8 de janeiro, que têm recebido essas penas pesadíssimas de 17, de 15, enfim, de mais de 10 anos, por esses crimes supostamente imputados, por esses crimes imputados a eles de tentativa de golpe de Estado, de atentado armado contra o Estado Democrático de Direito, de depredação do patrimônio público, quando a própria organização para finalidade golpista é algo que ainda se encontra, de certa forma, nebulosa em relação ao julgamento do núcleo crucial e dos demais núcleos que seriam aí os organizadores e a primeira frente de trabalho nessa suposta organização de golpe. Então, talvez a anistia, para que tivesse uma esperança de tramitar e de ser aprovada no Congresso, deveria focar nesses casos mais polêmicos. Quando você traz a questão do presidente Jair Bolsonaro, que já foi alvo de deliberação na justiça eleitoral, por mais controversa que seja a justiça eleitoral, você enfraquece a pauta. Lá, o caso já transitou em julgado. Bolsonaro teria a hipótese de levar a discussão ao Supremo Tribunal Federal e não o fez, talvez não o tenha feito, em razão da parcialidade que ele mesmo alega hoje, em razão desse clima de perseguição judicial que ele próprio traz à tona sempre que faz suas críticas ao judiciário, mas não levou. Bolsonaro ainda dispunha do prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado para ajuizamento de uma ação rescisória, que é um instrumento legal, republicano, para rever a coisa julgada mediante o aparecimento de um fato novo. Também, até o momento, não se manifestou nesse sentido. Existe aquela teoria, aquela tese de que ele aguarda a transição da presidência do Tribunal Superior Eleitoral para então tentar reaver os seus direitos políticos, e eu acredito que essa seja a esperança mais plausível, que seja a rota mais fácil para que Bolsonaro caminhe na tentativa de se viabilizar como candidato novamente, porque, repito e insisto,
acrescentar num PL da anistia também a questão eleitoral de Bolsonaro, acaba enfraquecendo a pauta central. Fora isso, se eu não me engano, posso estar enganado e me corrijam aqui se eu estiver falando aqui uma inverdade, mas eu acho que seria o primeiro caso da história de uma anistia que versa sobre algo que não é um crime tipificado na legislação brasileira, mas uma irregularidade eleitoral, um crime de cunho eleitoral. Geralmente, quando nós falamos em anistia, quando nós falamos nas ferramentas para perdão de crimes na legislação brasileira, são para perdão de crimes comuns, de crimes, enfim, aqueles crimes que você olha e fala, olha, isso é um crime que seria praticado por um criminoso comum e não um crime de cunho eleitoral, uma infração de cunho eleitoral, como o abuso de poder político que levou Jair Bolsonaro à inelegibilidade. Mas isso parece algo para ajudar na negociação, inclusive, para que o grupo consiga convencer, principalmente a base governista, a aceitar na reunião do Colégio de Líderes que o presidente Hugo Mota paute essa anistia. E aí essa seria justamente um item a ser cortado. Tá bom, vai, a gente pauta a anistia, mas a gente vai ter que tirar essa parte nas discussões. Enfim, muita gente aposta também nessa possibilidade. Você, Mota defendeu e trouxe uma reflexão muito importante a respeito da discussão jurídica e a discussão política quando se fala em um projeto de lei que prevê a anistia, né, Mota? Mas esse ingrediente que ganhou as manchetes no dia de hoje poderia atrapalhar o benefício que praticamente todos defendem para aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro? Essa discussão, às vezes, me parece um pouco sem bússola, Caniato, porque a gente está misturando várias coisas na mesma sacola e quando você olha para cada uma dessas coisas, para mim existe uma lógica evidente, né? Você está falando dos processos de 8 de janeiro, os processos que muitos juristas dizem, olha, não houve individualização de conduta, as pessoas ficaram todas presas num galpão, uma série, foram julgadas num foro que não era o foro delas, as pessoas foram julgadas na Suprema Corte, elas não tinham foro privilegiado. Então, há uma série de coisas aí, como eu sempre digo aqui, se ocorressem num processo criminal contra um traficante, um sequestrador, um estuprador, estava tudo anulado e o criminoso estava na rua, na mesma hora, por muito menos, inúmeros processos já foram anulados. Então, quanto a isso, me parece que do ponto de vista jurídico existe uma forte argumentação a favor de que essas pessoas sejam livres dessas acusações. Agora, do ponto de vista político, o que interessa é a vontade do Congresso Nacional. Sempre foi assim aqui no Brasil. Vamos ver agora o caso de Jair Bolsonaro. Ele foi tornado inelegível por causa de uma reunião com embaixadores. Aqui nesse país, teve gente que recebeu anistia por atentado à bomba, sequestro, homicídio, guerrilha, terrorismo urbano. Depois, com a anistia, recuperaram pleno gozo dos seus direitos políticos. Voltaram para a vida política, foram eleitos, muitos deles, para cargos importantes nesse país. Então eu não vejo lógica em dizer, não, veja bem, no caso de Jair Bolsonaro, não pode porque foi um crime eleitoral. Se você pode mais, você pode menos. Se a anistia nesse país, eu vou dar outro exemplo, a Revolução Constitucionalista de 1932, quando a população de um estado, a força pública, a polícia da época e uma parte das tropas federais do estado de São Paulo pegaram em armas para lutar contra o governo do ditador Getúlio Vargas. Boa parte dessas pessoas foi presa, processada, alguns tiveram que se exilar do Brasil. Depois, eles receberam anistia, voltaram à vida pública. Vários deles participaram da Constituinte de 1946. Então, eu não entendo o que existe de diferente na situação atual. Por que a anistia, nas outras vezes em que foi dada no Brasil, ela foi ampla, geral e restrita e apagou tudo e trouxe as pessoas de volta para a vida pública plenamente. Mas dessa vez, não, veja bem, não pode, porque aí vamos criar um mal-entendido. Como assim mal-entendido, companheiro? O Congresso Nacional não tem esse poder de dar
uma anistia, ou a gente volta para o que eu disse no meu comentário anterior. Se tudo nesse país agora está sujeito a uma decisão judicial, aí trata-se de um outro jogo, não de democracia, república e Estado de Direito.